Lembra que eu comentei para você lá na primeira, na segunda aula, sobre uma palavrinha chamada cromóforo? E eu disse para você assim, ó, guarda, porque mais para frente você vai ouvir falar muito. Eu vou trazer uma aula só sobre esse tema, que é importantíssimo no contexto de gerenciamento das manchas da nossa pele. Vem para a apostila. Cromóforos cutâneos. Na pele existem substâncias capazes de absorver radiações luminosas, energia e luz visível. Elas são denominadas os cromóforos. E aqui a gente tem um exemplo ali, que é o cromóforo beta-caroteno também. Principais cromóforos cutâneos. Hemoglobina. Daí, o que é a hemoglobina? É uma parcela do nosso sangue, a célula vermelha do nosso sangue. Então, toda vez que você vê uma pele avermelhada, irritada, inflamada, nitidamente rosada, ali você pode ter a certeza de que um dos principais cromóforos, um dos principais soldados de proteção de linha de frente daquela pessoa é a hemoglobina. 2. Melanina. Tá aí um dos cromóforos menos desejados, mas muito vistos ultimamente, especialmente, né, como tem dito para vocês no pós-pandemia. Então, quando você vê uma pessoa que tem manchas na pele, certeza absoluta que ela tem como cromóforo, como soldado de linha de frente, como proteção máxima na pele dela também, a formação de manchas. Essa pessoa pode ter uma predisposição genética ou não, pode ser uma predisposição adquirida, como a gente já vem falando, então, como por exemplo a HPI, que é uma forma de proteção do corpo a uma agressão que foi feita. 3. Lipídios, que é o manto hidrolipídico, e a córnea. Aqui a gente vê, divas, uma união, então, daquela loção, né, que se forma do óleo e da água na nossa pele, que a gente já falou, chamada de manto hidrolipídio, com o espessamento da córnea. Você lembra o que é a córnea? É aquela camadinha de células, ou a subcamada de células chamadas queratinócitos, só que quando chega lá no topo, essas células que a gente literalmente encosta, são os corneócitos. Então, é a união do óleo e da água, mais essa córnea, essas células, entre aspas, né, como vimos, mortas. Aí a gente tá falando do cromóforo lipídio. Quando você vê aquela pele começar a ficar grossa, espessa, oleosa, sem viço, é porque essa pessoa tem provavelmente uma predisposição genética a ter como soldado de linha de frente um cromóforo chamado lipídio e espessamento córneo também. Pode ser adquirido também? Pode ser adquirido também, mas mais comumente vem de fatores genéticos. Muito comum também a pessoa ter o cromóforo lipídio, cromóforo espessura de córnea exacerbada como linha de frente, e depois ela vinha a desenvolver também o cromóforo melanina, e depois ela vinha também a desenvolver o cromóforo hemoglobina, como se fosse uma cascata. Tentei com os lipídios, tentei com a córnea, não deu certo, a pessoa não prestou atenção, continuou agredindo essa pele endogenamente ou externamente. Comecei a produzir melanina exagerada. Não deu certo, comecei aí a inflamar a massa dessa pele para ela tentar prestar atenção. Mas temos outros cromóforos também, viemos para cá agora, temos o colágeno. Também é um cromóforo de linha de frente mais do que citado pela literatura, tanto que uma das principais formas de proteção da nossa pele é o colágeno quando existe uma crônica e excessiva exposição ao sol, atual ou anterior, né? Lá na juventude, no início da vida adulta, você tomou muito sol, né, se expôs demais para ficar bronzeada, começou a ocorrer a ruptura de fibras de colágeno, justamente numa tentativa de aumentar a proteção dessa pele. E aí vem o envelhecimento, e o envelhecimento muito comumente também traz as manchas. Inclusive, no capítulo onde a gente começa a falar sobre, na aula, né, onde a gente começa a falar sobre as formas de proteção do nosso corpo, no sentido de causas, né, as causas adjacentes, as causas principais, e como o nosso corpo faz para se proteger, a gente vai encontrar o envelhecimento intrínseco precoce como sendo uma das principais causas para os distúrbios de pigmentação, como o melasma. E por fim, a gente chega aqui então na maravilhosa água, função de hidratação natural. Sim, a água, tanto por ingesta quanto essa água que a gente aplica na nossa pele via hidratante, é um cromóforo de linha de frente. Imagina o seguinte, imagina que você se expôs ao sol, né, seja por escolha, seja por necessidade laboral, um trabalho, né, tem uma profissão que precisa se expor ao calor, precisa se expor ao sol, e aí a tua pele vai dizer assim, ó, tá tensa a situação aqui, lembra lá o núcleozinho
tá correndo risco, quem tá aí para me proteger? Tem água, tem uma pele saudável, né? Ela tem uma boa ingesta de água, então tem disponibilidade até para resfriar, promover o resfriamento adequado dessa pele? Não tem. Porque ela toma só um copinho, 2 copinhos de água de manhã e depois ela esquece e quando tá morrendo de sede toma mais um copinho, talvez de noite. Tá, não, tudo bem. Não tem água, vamos pro próximo cromóforo. Vamos degradar a fibra de colágeno? Vamos manchar a pele? Vamos deixar a pele toda oleosa? Vamos espessar essa pele? Então, você está entendendo que a falta de um cromóforo, o déficit de um cromóforo, faz com que o outro seja mais recrutado? E entendendo isso, você começa a fazer o inverso. Se você deseja que a tua melanina seja menos recrutada como forma de proteção natural do teu corpo, será que não é importante elevar bastante a força e presença dos outros cromóforos na tua pele? Como, por exemplo, a água. Como, por exemplo, a manutenção de barreira para manter o lipídio adequado. Repito, não exagerado, mas adequado. Manter uma espessura córnea bacana, sutil, não ficar atritando demais, passando esfoliante, passando um monte de ácido, querendo arrancar a pele toda hora. Porque quanto menos cromóforos dos outros você tiver, mais a melanina vai ser recrutada. Assim como quanto mais você der integridade de barreira para essa pele, proteção orgânica para esse organismo, menos a melanina precisará ser recrutada. Voltamos para a apostila. Trouxe aqui, então, uma imagem justamente mostrando telangiectasias, que são esses vasinhos rompidos. E muito provavelmente você pode olhar no teu rosto, se olhar no espelho agora e dar uma olhadinha, então, se você também já não tem alguns vasinhos rompidos, alguns capilares sanguíneos já rompidos. Isso é muito comum, em média 80% das pessoas que têm melasma têm a presença já de vasinhos rompidos, que são esses capilares, fazendo com que a pele inflame cada vez mais e fique cada vez mais inchada. Mais pra frente a gente vai falar, inclusive, sobre um tratamento que auxilia muito no gerenciamento desses capilares já rompidos, já estourados, para reduzir por essa via também a melanogênese. Fica ligada já, toma nota, porque se você tem telangiectasias, essa vai ser uma das dicas mais valiosas para você. Alterações microvasculares são fundamentais indicadores, assim como teor de melanina e lipídios de desordens dermatológicas. Resumindo, a principal função dos cromóforos é chamar para si, ou seja, absorver e posteriormente neutralizar fontes de energia, qualquer comprimento de luz, radiações UV-A, UVB, luz visível, que possam afetar o DNA dos queratinócitos. Deixei essa aula específica desse conteúdo para te relembrar, minha diva, que por mais que você venha a odiar as suas manchas, elas nada mais são do que uma forma majoritária de proteção. O nosso corpo, minha diva, não tá nem aí pra nossa estética. Ele quer manter a nossa saúde. Ele quer manter-nos saudáveis, vivos. Nós que nos importamos com a nossa estética. E visto que nos importamos com a nossa estética, acho que nessa altura da aula fica muito claro para todo mundo que a forma mais óbvia de você restituir a tua beleza, esteticamente falando, na sociedade em que vivemos, é correr atrás de reconstituir da forma máxima possível a tua saúde. A gente vai falar sobre muitas causas, muitos agravantes. Tem, assim, ó, uma infinidade de pontos aí que você vai conseguir daqui pra frente se encontrar. Mas o que eu quero que você saia dessa aula lembrando, gravado assim, ó, na testa, tatuar, colocar na parede, pra você toda vez que olhar no espelho e sentir aquele arrepio quando vê as suas manchas, você vai olhar pra ela e vai pensar, peraí, a minha mancha só tá tentando me proteger de algo. Agora o foco vai ser descobrir que algo é esse. Certo? E por fim, vou te trazer aqui um review de um estudo falando sobre a luz visível. Afinal, os cromóforos têm como objetivo proteger-nos contra as luzes, né? Todo tipo de radiação. Mas e a luz visível? Onde é que ela entra nessa história? É importante? Não é importante? A gente precisa estar protegido contra a radiação eletrônica também? Vem pra cá. Diferentemente da radiação UV, que é emitida apenas pelo Sol,
A luz azul é emitida tanto pela, sim, luz do sol, quanto por dispositivos eletrônicos. Em um estudo japonês, foi constatado que a luz azul é altamente absorvida pelos cromóforos cutâneos, sendo capaz de aumentar o estresse oxidativo em células de queratinócitos humanos, formando a ROS, ou espécie reativa de oxigênio. Vou anotar aqui o símbolo a sigla que muitas vezes a gente encontra nos artigos. Sugerindo assim que a luz azul pode provocar o fotoenvelhecimento da pele humana, de maneira similar, sim, à radiação UVA, além de penetrar em toda a espessura da pele e potencialmente induzir a pigmentação e ao eritema. Então, sim, a resposta à pergunta é sim. Nós precisamos utilizar formas de proteção à radiação eletrônica, que na verdade é a radiação que a gente está sempre exposto. Não é o mesmo protetor do sol. Pensa comigo, protetor solar. UVA e UVB são radiações exclusivamente emitidas pelo sol. Ou, imagina, aqui atrás de mim eu tenho uma janela, certo? Ela está fechada, mas um pouquinho de radiação está incidindo. Se ela tivesse 100% aberta e eu estivesse trabalhando exatamente do ladinho dela, com o lado do meu rosto virado para ela, eu precisaria muito estar com protetor UVA. Eu não estaria tendo diretamente a incidência de UVB, porque a UVB é aquele sol que pega direto em você, especialmente das 10 da manhã às 4 da tarde, mas a UVA estaria incidindo sim, porque a radiação visível é a luz visível também emitida pelo sol, desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então, se eu fosse ficar ali mais do que 5 minutos do ladinho dessa janela, eu precisaria estar com protetor solar. Mas meu protetor solar, ele não me protege adequadamente contra a radiação visível, a menos que, e aí vem um detalhezinho, ele tenha cor. Porque, sim, o óxido de ferro presente nos protetores solares que tem cor, que é o que dá o pigmento, é o que dá a cor, justamente, a base, né, para o protetor solar, ele auxilia, sim, na proteção também contra a radiação eletrônica, além de ser um excelente protetor também contra a luz visível do sol. Mas se você não quiser, não precisar, não necessitar utilizar um protetor solar convencional dentro de ambientes fechados, né, você trabalha mais em home office, trabalha mais numa empresa que não tem exposição à radiação solar, só vai de casa ali, da casa da empresa em 5 minutos e não quer utilizar um protetor solar, você pode sim utilizar apenas protetores específicos para a radiação eletrônica, que a gente vai ver mais à frente. Suma dessa aula de hoje: cromóforos principais: água, lipídio, a própria camada córnea, hemoglobina, melanina e colágeno. Uma vez que queremos reduzir a atividade, a necessidade de recrutamento do nosso cromóforo melanina, consequentemente a gente precisa aumentar a força dos outros. Uma pele saudável, uma pele sadia, um organismo de fato bem hidratado são pontos essenciais para reduzir a ação do cromóforo melanina.